Olá, se inscreva no nosso canal, clique no sininho, clique no joinha, faça um comentário para que o YouTube venha estar atualizando os nossos vídeos que irão abençoar a sua vida, a sua família e dos seus amigos a quem você compartilhar. Porque eu tenho certeza que essas palavras extraídas da palavra de Deus irá fortalecer a tua fé, renovar a tua esperança e avivar o seu amor pelo Evangelho e pelo reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar para você sobre a exortação de Pedro sobre a volta de Jesus Cristo. Esse texto se encontra na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, onde diz o seguinte: Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembre das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembre do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saiba que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído e afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando as coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz, e considere a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas, há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução são instáveis, deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Vocês observaram no texto que Pedro começa falando sobre a palavra de Deus. Esta palavra que foi dita antes, ele fala pelos profetas, depois pelo Senhor, e foi confirmada pelos seus apóstolos que evangelizaram e proclamaram a igreja do Senhor. Então ele está dando continuidade à revelação, à inspiração e ao mover do Espírito Santo, que escreveu as Escrituras Sagradas para nos falar sobre a vinda do Senhor, que foi a primeira vinda, quando ele veio como simples e humilde homem, nascido em Belém da Judá, criado em Nazaré e que viveu em Cafarnaum e na região da Judéia, pregando o reino de Deus, o arrependimento para que as pessoas viessem crer no Evangelho, porque o reino de Deus estava próximo. Essa vinda do Senhor, ele veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para reconciliar o homem com Deus, para que o homem fosse salvo através do arrependimento, da fé em Jesus Cristo e a habitação do Espírito Santo. O Senhor foi crucificado, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, sentou-se à destra de Deus
enviou o Espírito Santo para edificar a sua igreja, que é o seu povo, a sua noiva, aqueles que irão participar da sua glória, das bodas do Cordeiro, do novo céu e da nova terra. Então Pedro, em rápidas palavras, ele declara essa continuidade histórica da revelação de Deus e da manifestação da glória de Deus, da salvação do Senhor. Outro fato também que Pedro fala, para as pessoas estarem atentos, observando e vigilantes, porque nos últimos dias, quer dizer, nos dias próximos à manifestação do reino de Deus, a segunda vinda de Jesus Cristo, arrebatamento, ia se levantar pessoas que escarnecer, zombar da mensagem da volta de Jesus Cristo, dizendo, mas onde está essa promessa? Porque desde a criação do mundo, o mundo permanece da mesma maneira, da mesma forma, vocês continuam pregando, meu pai pregava isso, meu avô pregava isso, meu tataravô pregava isso, e Jesus não veio, não se manifestou. Então essas pessoas, através da incredulidade, dureza de coração e escravidão do pecado e a permanência do pecado, vão começar a zombar e escarnecer dos cristãos que pregam a volta de Jesus Cristo, para que as pessoas venham se purificar, se santificar e viver para a glória de Deus e estar se preparando para o arrebatamento. Outra coisa que Pedro fala também, através do dado histórico e da base das Escrituras, que pela palavra de Deus o mundo foi criado, foi tirado das águas, mas também pela palavra de Deus o mundo pereceu pelas águas. Mas a família de Noé foi salva porque ouviu, obedeceu e praticou a palavra de Deus e foi salva através da construção da arca e o livramento e a bênção que Deus deu a ele e a sua família. Então Pedro fala que este mundo agora que existe, a palavra de Deus está reservando para o fogo e para o juízo eterno. Então o que significa? Que esta palavra que criou o mundo no passado e trouxe o juízo por causa do pecado, é a mesma palavra que está alertando, exortando e chamando os homens ao arrependimento e à conversão, porque agora não será destruído o mundo pela água, pelo um dilúvio, mas sim pelo fogo, pelo juízo eterno de Deus e pela destruição total e completa. Outro fato que Pedro também fala é o tempo de Deus que vive na eternidade, que mora na eternidade. Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Pedro está falando aqui baseado no Salmo 90, onde fala ali sobre o tempo de Deus, sobre a vida com Deus e sobre o andar na graça de Deus e na misericórdia de Deus. Quer dizer, Pedro, sendo um apóstolo, andando com Jesus, contemplando os ensinamentos de Jesus, os milagres de Jesus, a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus, ele usa a palavra de Deus para basear a sua profecia, a sua palavra, a sua exortação, o seu ensinamento para nós. E isso é muito importante porque ele usa aqui, baseado em Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, que o dia do Senhor virá como ladrão, uma mensagem que Jesus sempre falava, sempre exortava, que está lá em Mateus capítulo 24, versículo 42 ao 45, para a gente estar vigilante, atento, porque o Filho do Homem virá numa hora em que nós não estarmos percebendo, será como um ladrão. Então, Pedro, aqui cheio do Espírito Santo e movido pelo Espírito, ele está alertando nós desses últimos dias, diante das catástrofes, das tragédias, das pandemias, das enfermidades, da violência, do pecado, da iniquidade, da zombaria, do escarnecimento do Evangelho, que nós estamos vivendo um período próximo ao arrebatamento, próximo à manifestação do reino de Deus. Então nós temos que estar atentos, vigilantes para sermos arrebatados. Outra coisa que Pedro fala é que nós temos que ter uma vida piedosa e através da nossa piedade, da nossa vida com Deus, comunhão, intimidade com Deus e proclamação do Evangelho, nós podemos apressar o dia do Senhor, manifestar logo o reino de Deus, porque o Evangelho tem que ser pregado em todo o mundo. Quando você fala de Jesus, anuncia a volta de Jesus e declara a salvação em Jesus Cristo ao coração, mais uma pessoa está ouvindo sobre o Evangelho. Então, mais nós estamos apressando a manifestação da vinda do Senhor Jesus Cristo e da sua glória e do seu reino. Outro fato também que ele fala, que nós temos que ser encontrados sem mácula, nem culpa, quer dizer, viver em comunhão, intimidade, participando da igreja, vivendo dentro da igreja, sendo cheio do Espírito Santo, ouvindo, estudando, meditando e praticando, não somente o que Pedro ensina, mas o que Paulo
Paulo também escreveu e declarou, e que o Espírito Santo vai revelando para nós, manifestando para nós, mas que muitos, como ele diz no capítulo 2, serão falsos profetas, serão falsos ministros que querem pregar prosperidade, riqueza, prazeres deste mundo, não pregarão a mensagem da volta de Jesus Cristo, nem a santificação e a preparação para esse dia, mas irão pregar para que você seja rico, seja próspero, seja uma pessoa bem-sucedida, seja uma pessoa cheia de si mesmo, da grandeza de Deus, fazendo você esquecer da volta de Jesus Cristo, que é o propósito do Evangelho, preparar um povo para viver na presença de Deus, para ser a noiva do Senhor e participantes das bodas do Cordeiro, através do quê? Da comunhão, da participação no reino de Deus, que é a igreja que ele está edificando na terra, para morar com ele para todo sempre. Então ele fala que Paulo falou sobre isso, mas que os homens ímpios, incrédulos, iriam deturpar as escrituras para a sua própria perdição. Mas qual é o conselho que ele nos dá para nós? Cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Se aprofunde, tenha intimidade com Ele, porque a Ele seja a glória e o louvor para todo sempre. Que mensagem gloriosa que Pedro fala. Mas nós temos que observar que Pedro ele faz um resumo da criação, do dilúvio, da primeira vinda de Jesus Cristo, da segunda vinda de Jesus Cristo, e ele já entra no novo céu e na nova terra, porque ele está cheio na sua mente, no seu coração, das escrituras proféticas, da sua experiência com Cristo e da revelação de Jesus Cristo, da manifestação do reino de Deus, como está declarado nos evangelhos, a qual ele vivenciou, ouviu e participou no Monte das Oliveiras. Então, olha que interessante, uma das coisas que Pedro fala é Isaías 65, 17 em diante, diz assim: porque eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memórias delas. Exultem e alegre-se, porque para sempre no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo exultação. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém, exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Isaías 66 também, o apóstolo Pedro usa aqui o versículo 22, porque assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim também estão diante de mim a posteridade e o nome de vocês. Então ele estava cheio das profecias do Velho Testamento e do que Jesus ensinou, como eu falei, em Mateus 24, o capítulo inteiro, Marcos 13, Lucas 21. Outro fato também que me chama a atenção é que o propósito de Pedro ao escrever essa carta, ele declara aqui, no versículo 12 do capítulo 1 em diante, diz assim: por esta razão sempre estarei pronto a fazer com que vocês se lembrem destas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar essas lembranças em vocês, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas da minha parte me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas, porque não lhe demos conhecer o poder da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Você viu? Pedro ele está declarando a vinda do reino de Deus, a majestade do reino de Deus, a glória do reino de Deus, na sua experiência com Jesus aqui nesta terra, como diz Mateus capítulo 17, quando Jesus se transfigura, resplandece a sua glória e uma nuvem cobre eles, e ouve da parte de Deus Pai, dizendo: esse é meu filho amado em quem me compraz, a ele ouvi. Mas como foi uma experiência pessoal de Pedro, que foi marcado na história, em um tempo da história, em um momento da história, ele sabia que a geração futura não ia ter essa mesma
experiência da transfiguração, mas ia ter a experiência de ter a palavra, as escrituras nas mãos. E assim como as escrituras foram escritas e inspiradas pelo mover do Espírito Santo, quando você é cheio do Espírito Santo, quando você anda em comunhão, intimidade com o Espírito de Deus e vive nesta presença, o Espírito te inspira, te fortalece, resplandece a glória de Deus na sua vida e te prepara para o encontro triunfal com Jesus Cristo. Por isso, meu caro amigo, arrependa-se, creia no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Se prepare, Jesus Cristo está voltando. Os sinais estão aí, os escarnecedores estão aí, os falsos profetas estão aí. Mas para aqueles que meditam na palavra, praticam a palavra, têm comunhão com o Senhor e vivem em comunhão com a igreja, na presença de Deus, na comunhão e na virtude do Espírito Santo, em paz com todos, um novo céu e uma nova terra nos aguarda. E muito em breve a trombeta vai soar, o Senhor vai arrebatar a sua igreja, iremos passar pelo tribunal de Cristo, como tem um vídeo que já fala sobre isso. Passaremos pela bodas do Cordeiro, tem um vídeo que explica mais detalhadamente sobre isso. E viveremos para sempre na presença do Senhor em um novo céu e uma nova terra, diante da sua glória, contemplando a sua face, estando para sempre na presença dele. Que Deus te abençoe, te encha do Espírito Santo e que o teu nome esteja escrito no livro da vida e que você venha ser participante desse encontro triunfal. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.